Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu aqui trazendo um texto que foi publicado na página da minha prima, Thaís Bastos. E o título é Por que pessoas sensitivas não conseguem se relacionar com pessoas falsas? Eu gostei bastante do texto e não sei se foi ela que escreveu ou ela só compartilhou, não tem aqui a autoria. Então, vamos lá, a gente vai fazer a leitura e conversar um pouquinho sobre isso, já que é um tema, né, que a gente gosta bastante de falar. Vamos lá. Pessoas sensitivas ou empatas, né? Pessoas sensitivas ou empatas são aquelas que conseguem sentir facilmente as energias e intenções das pessoas e ambientes à sua volta. Para um sensitivo, essa capacidade pode muitas vezes ser como um fardo, visto que por vezes costumam absorver com tamanha facilidade essas mesmas energias, sentindo-se vulneráveis e drenados. Por outro lado, essa capacidade confere aos sensitivos uma percepção inata, tornando-os ainda mais espertos, cautelosos e conscientes de quem está à sua volta e com quem realmente relacionar-se e manter na sua vida. Os sensitivos possuem uma seleção de amigos e sabem escolher as suas companhias como ninguém. Ou melhor, principalmente porque a energia é algo que influencia bastante em como se sentirão perto daquelas pessoas e como elas o estimulam a encarar a vida. Vamos lá. Eu e a minha tocinha, né? Parando para dar uma hidratada na garganta. Gente, vamos lá. Um sensitivo é um ser autêntico e íntegro por natureza, não conseguindo relacionar-se com pessoas consideradas falsas, que vivem de meias verdades e cultivam e emanam tanto pensamentos como sentimentos negativos. Para eles, isso é como um balde de água fria. Eles simplesmente não conseguem esconder a sua insatisfação diante das vibrações contrárias à do seu coração. Tudo que ressoa com suas almas os conforta, mas tudo que não ressoa incomoda-os profundamente. Uma pessoa com grandes capacidades extrasensoriais será capaz de detectar num olhar, no gesto e mesmo na própria energia da pessoa qualquer coisa que estiver desalinhada com ele ou com ela, né? A própria pessoa. Não precisará nenhuma palavra, bastará uma simples percepção e ele saberá quem sim e quem não. Por isso, sensitivos costumavam e ainda costumam isolar-se, pois viver em grupo e sociedade para eles é bastante doloroso. O contato interior a partir de um determinado isolamento confere a capacidade de conhecer principalmente a si mesmos, o que fortalece a sua percepção sobre os outros. Portanto, reflita muito bem antes de mentir ou agir de forma imprópria, mesmo em pensamento diante de um sensitivo, até mesmo à distância. O alcance do seu poder não pode ser medido e ele consegue detectar quando algo não está certo, mesmo do outro lado do mundo. É imprescindível que o médium sensitivo saiba se conhecer profundamente para que não seja esponja. Uma das características deste tipo de mediunidade, e sim filtro, pois desta forma saberá o que está sentindo não é seu, e sim da energia emanada pelo outro. Sabedoria, né? Porque as pessoas sensitivas não conseguem se relacionar com pessoas falsas. Publicado na página da minha prima, Thaís Bastos, lá de Itapetininga, né? Minha terra. É isso aí, gente. Não é fácil ser empata, ser sensitivo, não é fácil.
Porque as pessoas não conseguem se esconder, ou melhor, se escondem durante um período, mas alguma coisa que fazem deixa perceber, né, a verdadeira intenção ou algo que estejam escondendo e a nossa fuga, ou melhor, a nossa defesa é a fuga, é o isolar-se, é o sair de cena, né? Porque nós costumamos trabalhar nas relações, nas conexões com integridade consciencial. O que é isso? É nos relacionarmos com a nossa verdadeira essência. Não há mentiras, não há manipulações, não há, sabe, distorções, é sempre a verdade que aparece. Existem os papéis sociais em que às vezes a gente, né, tem que dourar a pílula, mas mesmo assim é sempre a verdade que nós estamos emanando. Por isso a gente também se transforma em pessoas extremamente transparentes, né? Assim como as pessoas se transformam em pessoas transparentes para nós, através de qualquer coisa, a gente capta a verdadeira intenção, aquilo que a outra pessoa está escondendo, um sentimento que ela não fala. Tudo isso a gente consegue perceber na energia da pessoa, nem precisa muita coisa. Mas se existe uma atitude ou a falta de atitude, a gente consegue perceber o que é que está por trás, né? Então, não é fácil se relacionar com um empata, assim como não é fácil para nós nos relacionarmos com as pessoas, a menos que sejam pessoas que também tenham essa transparência, essa integridade consciencial, que é o que permeia todas as nossas relações. Vamos lá. É isso. Pessoas sensitivas ou empatas são aquelas que conseguem sentir facilmente as energias e intenções das pessoas e ambientes à sua volta. Tudo fica transparente. E claro, a gente pode muitas vezes não falar, mas estamos captando quais são as verdadeiras intenções das pessoas à nossa volta. Para um sensitivo, essa capacidade pode muitas vezes ser como um fardo. Eu diria por mim mesma que é um fardo enorme, enorme, porque a gente vê o que está por trás das palavras, por trás dos gestos, não é? Quais são as verdadeiras intenções? E vejo que as crianças hoje em dia também trazem essa capacidade, porque já nascem empatas, porque são seres muito mais desenvolvidos do que nós, né? E já nascem com essa capacidade e estão muito mais conectadas no mundo espiritual de verdade até os 7 anos de idade. Muitas crianças, obviamente, vão permanecer conectadas e vão captar também as energias das pessoas, né? E reagem a elas. Então, a criança também é muito transparente. A gente precisa prestar atenção naquilo que ela está manifestando para que a gente possa entender, né, um pouco do comportamento. Visto que por vezes costumam absorver com tamanha facilidade essas mesmas energias, sentindo-se vulneráveis e drenados. Aqui, né, a gente sempre fala da questão, por exemplo, né, de quem tem 7 no mapa numerológico, que faz esse trabalho, que é uma pessoa empata, né, com certeza, e que tem o campo energético consagrado à transmutação de energias, então vai o tempo todo tá absorvendo energias desqualificadas do ambiente, das pessoas, e muitas vezes se existe uma ressonância com aquele tipo de energia dentro de nós, essa energia para em nós. E a gente precisa então ter um processo de autoconhecimento para reconhecer naquele momento, não, essa energia ficou porque se eu captei a tristeza de alguém e eu tenho uma tristeza dentro de mim, ela para aqui comigo. E aí eu falo, não, vamos lá, eu tenho que
me trabalhar nisso para poder transmutar essa energia, devolver para o universo onde ela vai ser requalificada. Se eu tiver um 5 no meu mapa, eu também sou uma alma curadora, consequentemente eu já transmuto e curo e devolvo prontinha para o reservatório do universo, né? Somos usinas de transformação e de cura encarnados aqui no planeta para esse trabalho, especialmente, né? Vamos lá. Por outro lado, essa capacidade confere aos sensitivos uma percepção inata, tornando-os ainda mais espertos, cautelosos e conscientes de quem está à sua volta e com quem realmente relacionar-se e manter na sua vida, né? Ah, pessoas que não são claras, não são transparentes, assim como nós somos, né, transparentes, escondem algo e se escondem. Por quê? Porque pessoas têm que se esconder, né? Qual é o verdadeiro sentido disso? É só uma defesa? É só uma ferida de rejeição? Uma ferida que leva ao controle da situação? Então eu não me mostro, porque se eu me mostrar eu me torno vulnerável, né? Mas para o empata, não há necessidade, porque a gente faz a leitura do campo energético, não há nem a necessidade de falar nada, né? Mas, ok. De qualquer maneira, né? A gente acaba selecionando as pessoas muito mais pelas suas verdadeiras intenções do que pelo que elas dizem, né? E pela leitura da energia, com certeza. Aqui, os sensitivos possuem uma seleção de amigos e sabem escolher as suas companhias como ninguém, principalmente porque a energia é algo que influencia bastante em como se sentirão perto daquelas pessoas e como elas o estimulam a encarar a vida. É isso, né? Procuramos sempre estar ao lado de pessoas que possam nutrir o nosso coração, porque é isso que a gente necessita na relação com as pessoas, que possa ter uma conexão de alma verdadeira, não é? E isso é que vai trazer energia para nós, né? E vai nos abastecer, né? De verdade, para enfrentar esse mundo, fazendo esse trabalho o tempo todo, né? Que realmente passa a ser um fardo em muitos momentos, né? Um sensitivo é um ser autêntico e íntegro por natureza, não conseguindo relacionar-se com pessoas consideradas falsas, que vivem de meias verdades e cultivam e emanam tanto pensamentos como sentimentos negativos. Muitas vezes nós projetamos uma bondade, né, uma característica, uma virtude que talvez seja nossa numa outra pessoa, né? Uma projeção positiva até daquilo que nós estamos enxergando no outro. Na verdade, estamos enxergando aquilo que ela pode vir a ser. Já falei isso em outros vídeos, né? E muitas vezes nos enganamos, ok? Faz parte da nossa condição humana. Retiramos a projeção e conseguimos, né, de uma forma um pouco mais racional, entender através de atitudes, de comportamentos, aquilo que a pessoa está expressando, que não tem a ver com aquilo que nós imaginamos, né? Com aquilo que nós projetamos de bom ou com aquilo que nós vimos que aquela pessoa poderia vir a ser. Mas se ela não faz um esforço para estar na sua essência divina, na sua integridade consciencial, nós não podemos fazer nada, né? O trabalho é sempre do outro. Então, para eles isso é como um balde de água fria. Eles simplesmente não conseguem. Ai, gente. Um minutinho aqui. Gente, desculpa, um probleminha aqui, acho que minha tomada não tá legal
e de repente estava quase acabando a bateria aqui do notebook. Mudei a tomada. Desculpa aí, gente. Nem sei o que eu tava falando. Me perdi agora, mas vamos lá. Que é como um balde de água fria, né? Eles simplesmente não conseguem esconder a sua insatisfação diante das vibrações contrárias à do seu coração, né? Então, quando eu estou de alguma forma me relacionando com a essência divina da outra pessoa e ela tem uma atitude extremamente egóica, aquilo assusta a pessoa empata, né? E a nossa primeira defesa, como eu falei, é a gente se afastar. Porque assim, não é isso que eu quero de você. Não é esse tipo de atitude, né? Não é estarmos nos relacionando através dos nossos egos negativos, né? Porque o ego nunca se desfaz. O que a gente precisa é fazer a essência divina estar mais presente na nossa manifestação egóica, mas o ego a gente não desfaz, porque é a nossa personalidade encarnada nesse momento. Mas eu quero me relacionar com a sua essência divina, não com esse aspecto egóico tão egoísta, tão manipulador, tão sem sentimento, tão narcisista, sei lá, vamos lá, para vários adjetivos aí que a gente nem pode classificar, né? Mas é isso. Tudo que ressoa com suas almas os conforta, mas tudo que não ressoa incomoda-os profundamente. Eu de verdade não consigo ficar com pessoas que eu realmente considero falsas, né? Eu acho que, como eu falei, a gente projeta muita coisa boa no outro e de repente a gente vê que não é bem aquilo, né? Quando você percebe que você está sendo enganada, que você está sendo, né, traída na sua confiança, como eu já disse várias vezes, né? Então, qual é o melhor, a melhor alternativa? A gente se afastar, de verdade, né? Cada um segue o seu caminho e vamos embora. Isso em todas as dimensões, né? Amizades ou relacionamentos familiares. Ok, vamos lá, seguindo a vida. Uma pessoa com grandes capacidades extrasensoriais será capaz de detectar num olhar, no gesto e mesmo na própria energia da pessoa qualquer coisa que estiver desalinhada com ele, né? Ou com ela. Não precisará nenhuma palavra, bastará uma simples percepção e saberá quem sim e quem não, né? É a leitura do campo energético que para nós empatas é instantâneo, né? Então, ok, é algo legal por um lado e nem tanto por outro quando a gente de alguma maneira é obrigada a se relacionar com alguém, como por exemplo um colega de trabalho, né? No âmbito profissional tem situações que a gente não consegue escolher, você vai ter que se relacionar com aquela pessoa, ok. Por isso, sensitivos costumavam e ainda costumam isolar-se por viver em grupo e sociedade para eles é bastante doloroso, né? E é isso, né? Como eu falei, captar o tempo todo as energias das pessoas, e isso é algo constitucional, não tem como a gente mudar isso. Não tem, né? Porque senão a gente sai da nossa verdadeira natureza e não faz a nossa função, aí quem adoece somos nós, né? Mas, como ela diz aqui, confere a capacidade de conhecer principalmente a si mesmos, o que fortalece a sua percepção sobre os outros. É isso, né? Como eu disse, para que a gente não se misture com a energia do outro, né? Isso é bastante importante. Em muitos momentos a gente se mistura sim, projeta no outro algo que é nosso, não conseguimos ver a personalidade verdadeira do outro, ok. Em algum momento isso vai acontecer, quando a gente, né, estiver um pouquinho mais racional, talvez. Ah, É isso, que a gente, né, se conheça bastante para que a gente não se misture e consiga fazer então
o nosso trabalho, cumprir com o nosso papel. Vamos refletir bastante sobre isso. Eu tenho um livro um texto que eu fiz um vídeo aqui de um livro, acho que Guia de Sobrevivência do Impacto, um livro que eu quero comprar e trazer para vocês aqui bastante informações assim mais profundas sobre essa questão dos seres empatas que estão povoando o planeta nesse momento para que possam ancorar as energias da quinta dimensão. São os seres empatas que fazem isso, né? Mas somos muito diferentes das outras pessoas e não somos compreendidos, como a gente já falou também em outros vídeos, né? O que traz aí um sentimento de não pertencimento e de isolamento e não compreensão da nossa verdadeira natureza. Somos simplesmente diferentes e não somos piores. É bom entender isso, não é? E deixar a gente fazer a nossa função quietinhos, sem tanto julgamento, é isso que seria o ideal, não é? Cada um no seu propósito, na sua capacidade, nas suas competências, nas suas habilidades, por isso somos diferentes, né? Somos células de um grande corpo que é Deus, expressando a sua natureza divina, com todas as suas particularidades, né? Com as suas idiosincrasias, é uma palavra difícil, mas que é isso, as nossas particularidades e contribuindo para a perfeição do nosso universo, do nosso planeta, da nossa raça humana, né? A nossa forma, do nosso jeito. É isso. Vamos compreender tudo isso, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.